Olá, bom dia, tudo bem? Vamos para mais um Bom Dia Mai, aquele nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 27 de novembro, são 10h30 da manhã. Começar aqui falando um pouquinho de câmbio, né? A gente já tinha assim anunciado e falado, na verdade, nos outros 2 dias dessa semana sobre o movimento aí da taxa de câmbio, que tem se depreciado bastante, passou ali largamente os níveis de 4,20 e inclusive sempre surge aquela história se o Banco Central vai intervir ou não e tal. E aí até assim, ele sempre destaca que só vai intervir se vir alguma disfuncionalidade no câmbio. Pois bem, ontem foi um dia assim de bastante pessimismo nos ativos domésticos, puxado principalmente pelo câmbio, que se depreciou bastante, ele chegou a bater 4,27, 28 no intraday. E o Banco Central fez duas atuações no dia de ontem, uma na parte da manhã e uma na parte da tarde, naquele estilo que ele fez quando ele começou as intervenções atuais, se eu não me engano em agosto, que anunciar a venda de dólar, mas sem um volume definido. Então, assim, fica meio no escuro quanto é que ele colocou no mercado nas duas intervenções no dia de ontem. Foi importante que ontem o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele participou de um evento de um jornal que esse evento aconteceu durante todo o dia, mas a participação do Roberto Campos foi 6h30 da tarde, depois do fechamento dos mercados. E ele afirmou que a intervenção de ontem, ou melhor, as intervenções de ontem, elas foram realizadas porque o câmbio não estava funcional. Eu estou até lendo aqui o grifo dele. E aí é claro que ele disse que se essa disfuncionalidade continuar, ele vai continuar intervindo. Aí ele falou, se o Banco Central entender que há um movimento disfuncional e que há um gap de liquidez, né, ou seja, assim, uma procura ali por liquidez, uma demanda por liquidez maior do que a oferta, voltaremos a fazer intervenção. Mas essas intervenções apenas atenuam o movimento de curto prazo. Verdade, né? Assim, quando teve a primeira intervenção na parte da manhã, o câmbio melhorou um pouco, a taxa voltou um pouco e ali ao longo do dia ela voltou a acelerar e eles intervieram de novo. Então foi ali na prática de que essa intervenção ela dura pouco tempo, né? E aí ele também aproveitou e comentou de taxa de juros. E ele manteve basicamente o disclaimer da ata, né, e das últimas comunicações do Banco Central, sinalizando aquele espaço de uma queda adicional de 50 pontos em dezembro. Foi importante porque, assim, nesses movimentos atuais de aversão a risco no mercado doméstico, a gente vê taxa de câmbio se depreciando muito, aí leva os juros junto, o mercado acaba até tirando ali um pouco da probabilidade, ou bastante da probabilidade, dependendo do dia e da hora do mercado, da queda de dezembro que já está ali contratada, né? Eu vou falar exatamente a mesma coisa que eu falei ontem. Eu acho que ele vai dar os 50 pontos de queda em dezembro, levando a Selic para 4,5%. Não porque ele se comprometeu, porque, como o próprio Roberto Campos falou ontem, tem todos os disclaimers que envolvem um anúncio de uma próxima decisão de política monetária. Ou seja, eu vou fazer determinada ação de política monetária em dezembro, caso o cenário ainda seja condizente com essa sinalização. Então, assim, ele está respaldado para não fazer, mas é porque eu acho de fato que não existiu ali mudança de ambiente, de cenário, de panorama para ele não dar uma nova queda de juros. Então, como eu falei ontem, as expectativas de inflação continuam muito bem comportadas, principalmente para 2020. 2020 em diante, ancoradas na meta, 2020 abaixo da meta. Então, eu não vejo o porquê dele não dar os 50 pontos em dezembro. A gente até imagina que essa fala dele e essa intervenção aí deve dar uma acalmada no câmbio. Eu só vou primeiro comentar de política internacional para passar para as partes dos mercados. Política é bem rapidinho, mas a gente sente ali um movimento já de fechamento de ano, né? O Congresso entra em recesso parlamentar ali por volta do meados de dezembro. Então, primeiro hoje o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, marcou uma sessão conjunta para apreciar vetos presidenciais e 24 projetos que abrem crédito extra.
Só vale destacar que essa análise estava sendo postergada por reclamação dos parlamentares, dos congressistas em relação ao pagamento de emendas. De novo, nada de ilegal nisso, né? Dinheiro que o governo precisa distribuir aos parlamentares para que eles direcionem nas suas respectivas áreas, né? Nos respectivos estados e municípios. E o governo ele fez uma planilha mostrando aos presidentes das casas, tanto ao Davi Alcolumbre como o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, o que já tinha sido pago e qual era o calendário. Então a gente viu que surtiu algum efeito, não só porque o Davi marcou hoje essa sessão conjunta para dar uma limpada na pauta, como o Rodrigo Maia declarou que a partir da semana que vem haverá votações todas as segundas-feiras. Normalmente não tem votação em Brasília às segundas-feiras. De se imaginar que próximo do recesso essa possibilidade diminua e ao contrário, ele está botando esse calendário aí para andar exatamente para limpar a pauta, com prioridade de votar 4 medidas provisórias, a PL do saneamento também, que a gente acha que tem muito ganho, né, no mercado, assim, é muito esperada essa PL, tá com pedido de urgência, mas a gente sabe da dificuldade. Da parte do internacional, a China hoje reportou queda de 9,9% na comparação interanual no lucro das grandes empresas do país no mês de outubro. Quando a gente lembra que em setembro, nessa mesma base de comparação interanual, o lucro das empresas caiu 5,3%, é de se preocupar. E no ano já cai 2,9%. Então a gente vê aí o impacto de trade war na economia real, né, da China. Aí do outro lado do trade war, que é os Estados Unidos, saiu agora 10h30 da manhã, um pouquinho antes da gente começar o resultado do PIB no primeiro trimestre. Ele veio melhor do que esperado e num perfil muito parecido com o que a gente estava vendo nos números anteriores de PIB, que é PIB forte, puxado por consumo, mas sem impacto na inflação. Então, para vocês terem uma ideia dos números, o PIB subiu 2,1% no terceiro trimestre, conta uma expectativa de alta de 1,9%, puxado pelo consumo que veio em alta de 2,9% contra expectativas de 2,8%, enquanto a inflação veio abaixo do esperado em 2,1% contra uma expectativa de 2,2%. É só um BIP, né? Parece pouca coisa, mas quando a gente está falando de dado internacional e principalmente de um país desenvolvido, estabilizado, os erros assim de projeção eles são muito menores, né? Na maioria das vezes. Então, assim, faz diferença, sim. E na mesma linha, saiu junto com o PIB os pedidos de bens duráveis e eles surpreenderam bastante, eles apresentaram um crescimento de 0,6% em outubro, são dados preliminares ainda, contra uma expectativa de queda de 0,9%. Então, assim, na parte dos mercados, eu ia já tentar colar com o câmbio, mas eu achei melhor falar do internacional primeiro. Os ativos de risco internacionalmente eles estão reagindo bem. Também a outra sinalização aí do Trump de que um final para a fase 1 do acordo comercial com a China está próximo de uma conclusão. Mas o nosso Ibovespa aqui, ele segue de lado. E assim, o que era a expectativa para o dia de hoje, né? Ora, se você tem um mercado que está com uma baixa aversão a risco, mercado internacional, né, junto com uma sinalização do Banco Central de que vai intervir se vir disfuncionalidade no câmbio, a gente espera um dia positivo para os ativos domésticos, né, para dar uma recuperada. Então, um câmbio aí vindo para patamares mais apreciados, que puxaria também o nosso DI, né, a nossa curva de juros. Só que depois desses números dos Estados Unidos, a taxa de câmbio, que sim, na abertura, ela veio mostrando melhora, uma apreciação e levou o DI para um campo de performance positiva, depois dos dados fortes dos Estados Unidos, o que aconteceu? Né? O dólar se fortaleceu bastante e aí a nossa moeda, que já veio numa tendência de desvalorização, ela foi embora e aí levou junto os DIs. Então, assim, foi até impressionante como foi rápido o movimento, não do câmbio, né? O câmbio até é meio automático, é meio direto, mas o movimento da taxa de juros, principalmente da parte longa da taxa de juros, subindo 10 pontos assim, muito rápido, só depois desse número de economia americana mais forte. Então fica um pouco mais difícil a gente esperar como é que vai ser o resto do dia, né? Tem alguns outros indicadores para sair, tem um indicador de livro, chamado livro bege ou beige book em inglês,
que é onde os Feds distritais, os bancos centrais norte-americanos de cada distrito reportam atividade nas suas respectivas regiões. Então, assim, se vier uma visão de mais fortalecimento, é combustível para o câmbio se manter apreciado, a taxa de câmbio forte, né, assim, real fraco, e aí acaba mantendo a nossa taxa de juros nesse ritmo aí de piora. Enfim, a gente vai ficar de olho e espero vocês no dia de amanhã. Tchau, tchau!